Meus amigos queridos, hoje estou aqui na casa Dom Luciano, em Brasília, e ainda é bastante cedo e tem algumas pessoas que estão recolhidas, por isso estou falando um pouquinho mais baixinho. É com muita alegria que consigo gravar esse vídeo neste lugar que é muito especial devido a ser o coração da CNBB e principalmente estar nesse encontro privilegiado dos coordenadores, conhecendo um pouquinho da realidade continental que é o Brasil. Então, muito obrigado mesmo de coração por estarmos juntos. Domingo e ontem eu não consegui gravar por causa do trânsito, por causa da viagem, mas hoje o Senhor nos concede essa graça. E na terceira semana, hoje já é dia 14 de março, nós temos o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Depois eu deixo colocado aqui na descrição e você pega a sua Bíblia e lê de novo. Mateus 18, versículos 21 a 35. É aquele texto bonito que Pedro, em nome da comunidade, dentro do Evangelho de Mateus, esse é o discurso sobre a igreja. E Pedro, em nome da comunidade, pergunta, entre tantas coisas que o texto vai falar, que é fundamental para uma comunidade, está a questão do perdão. E na lei era possível perdoar até 7 vezes, durante toda a história, durante toda a existência. E ele faz essa pergunta para Jesus, como é que é essa história? Como é que fica agora o perdão? Qual é o teu ensinamento sobre essa realidade tão importante? E Jesus diz, olha, não é só 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Aqui, mais do que matemática, pegando a simbologia dos números no Evangelho, Jesus está nos dizendo que precisamos perdoar sempre. Esse 70 vezes 7, mais do que fazer uma conta de matemática, é perdoar sempre. Porque o perdão, meus amigos, ele é fundamental, é critério para a entrada na lógica do reino. Quem não perdoa não consegue entender como é que Jesus vai para a cruz injustamente. Lá no alto da cruz diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles estão fazendo, e nos ensina a perdoar. Quem com Jesus é discípulo, quem é discípulo de Jesus, quem é discípulo com Jesus do reino que ele trouxe, que ele construiu, que ele inaugurou, precisa entrar na lógica do perdão. Porque, vocês já me escutaram várias vezes, o perdão é libertador. Quem não perdoa fica preso, fica encarcerado, fica enjaulado, fica amarrado e não consegue experimentar a beleza da alegria, da compaixão, da esperança, da renovação, da fraternidade. O perdão, ele nos ajuda a fazer essa experiência bonita de perdoar. Ou melhor, o perdão nos ajuda a fazer essa experiência bonita de se libertar, de perdoar e se libertar. E para falar disso, Jesus conta uma historieta, conta uma parábola, como ele gosta muito, dizendo de modo muito especial que um patrão, um rei, quis acertar as contas com seus empregados e começou por aquele que devia mais. Aquele que devia muito pede um prazo, cai de joelhos, suplica e o rei, o patrão, tem compaixão. É muito bonito essa experiência, essa imagem. Cai de joelhos, suplica e o patrão, o rei, tem compaixão, perdoa a dívida. Saindo dali, saindo da presença do rei, e nós podemos entender que esse rei, patrão, é Deus, e que esse que deve muito somos nós,
Aquele que devia muito, que fora perdoado, encontra-se com um amigo que devia uma merreca, devia pouquinho, e começa a espancar, começa a entrar não na lógica do reino, mas na lógica da violência. E essa lógica da violência não é concorde com a dinâmica de Jesus. Então, os outros empregados contam ao rei, ao patrão, e ele chama, prende, faz com que pague toda a dívida. E a parábola termina dizendo: é assim que o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se vocês não perdoarem seus irmãos de todo o coração. O segredo é perdoar de coração. É uma tarefa difícil? É. Exigente? É. Mas não é impossível. Porque lembremos sempre que, em primeiro lugar, Deus nos perdoa. Em primeiro lugar, Deus nos ama. E é na força de Deus, pelo exemplo de Jesus, seu Filho, nosso irmão, na luz e na unção do Espírito Santo, que nós vamos conseguir perdoar de coração. Que não significa esquecer. Alguma realidade que foi feita para nós é difícil apagar da mente e do coração. Mas é não ficar amarrado, preso àquela situação. É seguir em frente, é dar uma segunda chance, é deixar que o irmão também experimente essa realidade tão cara a Deus, que é a compaixão. É o amor, mas também é aquela luta para superar todos os sofrimentos. Portanto, queridos amigos, a quem iremos perdoar novamente? Lembremos que não é só 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas é sempre. Com Deus nós podemos e devemos buscar a reconciliação. E muito bonito é o sacramento da reconciliação, é a confissão, é a penitência, é a ascese, é o jejum, é o exame de consciência, tudo isso como preparação para o sacramento da confissão e reconciliação. Uma vez perdoados por Deus, precisamos ir e dar o perdão aos irmãos e às irmãs. Não vamos, veja que a minha boca é a que está mais perto do meu ouvido. Então, eu tenho a obrigação de ser o primeiro. Não vamos jamais ficar com alguma coisa no coração. Lembremos que quem não perdoa fica preso, fica encarcerado. Concluo lembrando de uma pessoa muito especial na minha vida que, diante de um episódio que acontecera na véspera da minha ordenação, e eu queria ir e tomar satisfação, a exemplo do empregado que só tinha uma pequena quantia a receber, essa pessoa, minha madrinha, ela disse assim: você é padre, perdoe. E essa frase sempre me acompanha. Diante das limitações dos irmãos e das irmãs, a minha madrinha ecoa no coração principalmente e diz: perdoe, perdoe. Esse imperativo também é um convite para você, querido irmão, querida irmã. Um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia.